Olá pessoal, nesta videoaula vou mostrar o projeto de circuitos sequenciais assíncronos, evitando o que são corridas críticas especialmente, e em um segundo momento vou mostrar como fazer projeto desses circuitos evitando azares ou hazards em inglês, né? Então, essa é a agenda desta videoaula. Vamos ver como codificar estados para evitar corridas, certo? E depois vou apresentar o conceito de hazards e algumas dicas para projetar evitando essas condições, tá? Bom, material bibliográfico saiu dos mesmos dois capítulos ou sessões, né? Do livro de Walkerly de Morris Mano. Bom, o primeiro tópico é sobre codificação de estados. Então, em circuitos sequenciais assíncronos, é impossível garantir que duas variáveis de estado vão mudar simultaneamente, tá? Lembrem que se isso acontecer, seria porque os caminhos têm o mesmo comprimento, né? E isso é muito difícil de garantir. Então, quando temos uma transição, por exemplo, de 0,0 para 1,1 na variável de estado, 2 bits estão mudando simultaneamente, e isso é muito difícil de garantir, certo? Então a gente decide trabalhar em modo fundamental, ou seja, quando apenas uma variável de estado pode mudar por vez. Por exemplo, aqui muda isto aqui, certo? Ou então muda a segunda variável de estado. Então a ideia é, aqui na codificação de estados, é escolher um código que nos permita que só uma variável de estado mude por vez, tá? E quando isso acontece, digamos, quando a gente trabalha em modo fundamental, basicamente estamos afirmando que todas as transições de estado têm uma distância de Hamming igual a 1. Tá? Distância de Hamming é um conceito importante em lógica digital. Basicamente é a distância que tem duas palavras binárias, ou seja, é o número de bits em que diferem essas duas palavras binárias entre si, ou, dito em outras palavras, é o menor número de substituições para transformar uma palavra na outra. Por exemplo, estas duas palavras mudam 2 bits, então a distância de Hamming é 2. Daqui estas duas palavras, a distância de Hamming é 1, porque este bit é igual a este, mas o primeiro bit é diferente, então a distância de Hamming é igual a 1. E estas duas palavras, o bit mais significativo é igual, né? Mas o segundo e o primeiro bit mais significativo e o bit menos significativo mudam, então temos uma distância de 2. Então o objetivo é isso, escolher um código binário que seja apropriado no intuito de evitar que tenhamos corridas críticas, tá? Lembrem que quando temos uma corrida crítica em um circuito sequencial assíncrono, isso faz com que cheguemos a estados estáveis diferentes dependendo da ordem que mudam as variáveis de estado, tá? E isso digamos, pode ser catastrófico em um circuito. Então, estados entre os quais acontecem transições devem ter um código binário adjacente, certo? Ou seja, devem ter uma distância de Hamming igual a 1. Tá? E então, para assegurar que uma tabela de transição não tem corridas críticas, então cada possível transição deve ser verificada, e isso é uma tarefa bastante tediosa e complexa, principalmente para circuitos complexos ou tabelas de transição grandes com 4 ou mais estados. Começa a ser muito complicado de ser verificado, tá? Então, vamos mostrar só exemplos simples, ok? Então veja um primeiro exemplo, uma tabela com 3 estados, tá? O exercício nos pergunta qual código vamos usar para cada estado, certo? No intuito de evitar corridas críticas, tá? Então vamos usar um conceito chamado de diagrama de transição, tá? No qual vamos verificar a partir de um estado estável em cada linha, vamos ver para onde podemos ir, lembrando que uma condição no circuito de modo fundamental é que as variáveis de entrada mudam também uma por vez. Eu mudo uma entrada, aguardo que o circuito transite por todos os estados instáveis até que chegue a um estado estável, e aí posso mudar a outra entrada, certo? O circuito vai transitar, certo? Pelos estados, certo? E vai se estabilizar em algum momento, tá? Então veja que do estado estável aqui, quando o estado atual é A, certo? E a entrada é 0,0, estou nesse estado estável. Se mudar x2, certo? Eu vou para B.
E deste estado, se mudar aqui x2 de 0 para 1, né? Então vou para C. Tá bom? Essa é uma transição que eu devo colocar no diagrama de transição. Então vai ter um vértice para cada estado, A, B, C, certo? E vou conectar com seta, certo? Essas transições. Então daqui nós podemos vir para cá e daqui nós podemos vir para cá, tá? Daqui nós também podemos, a gente não poderia vir para cá, observem, tá? Não é uma transição possível porque duas variáveis de entrada estariam mudando ao mesmo tempo. E daqui nós poderíamos vir para cá, né? Ok? Assim como daqui poderíamos vir para cá. Beleza? Então, é a mesma transição, vamos desenhar uma vez. Então, teríamos essa situação onde temos aqui o estado A, estou dando o código 00, para B o código 01 e para C o código 11, e as setas indicam essas transições que estão aqui em vermelho, tá? Isso se chama diagrama de transição, que é basicamente o nosso diagrama de estado, só que sem essas condições de transição, tá? Então vejam que aqui nós temos algumas corridas críticas, por exemplo, ou melhor, temos condições de corrida primeiro. Vejam aqui, estando no estado atual C, com entrada 01, estaríamos neste estado estável. E se o valor de x2 mudar de 1 para 0, tá? Eu vou vir para um estado instável A, tá? E se eu utilizo este código C igual a 11, né? Coloco aqui 11. E A é igual a 00. E B é igual a 0,1, né? Então, se C vai mudar de 1,1 para 0,0, duas variáveis mudam ao mesmo tempo, tá? O que é proibido. Então, assumindo que muda só y2 primeiro, ou seja, aqui temos, lembra que aqui temos y1 e y2, né? Então, se y2 muda primeiro, aqui este bit menos significativo, tá? Perdão, se y1 muda primeiro de 1 para 0, tá? y1, beleza? Então eu estaria indo para o estado A e daqui vou para o estado A estável, beleza? Quando y2 muda. Então mudou um por vez, tá? Até aí tranquilo. Agora se muda primeiro y2, vejam que de 1 eu iria para 0, mas isso não é um estado codificado, é indefinido. Então eu poderia simplesmente, por exemplo, se eu utilizasse um código, um estado ali, eu faria com que ele viesse para A, tá? Para depois retornar lá. Então seria uma corrida, tem uma condição de corrida, mas não é crítica, beleza? Agora, por outro lado, aqui nós teríamos a seguinte condição de corrida, olha só. No estado atual A, que é 00, né? E com entrada 1, 0, se mudarmos o valor de x2 de 0 para 1, então vamos ir para o estado C, tá? Ou seja, de 0, 0 temos que ir para 1, 1. Não é permitido fazer duas mudanças de variável de estado simultâneas. Portanto, se eu mudar primeiro y2, eu iria para um estado estável B e parou ali. Chegou a um estado estável, parou. Mas se eu fosse mudar primeiro o y1, eu iria para um estado aqui, certo? D, que provavelmente o que eu faria seria enviar o nosso objetivo aí para C, né? Então faria ali para um estado instável C e daqui viria para cá, tá? Então aqui temos uma corrida crítica, ok? Então quando temos apenas 3 estados sendo usados, certo? É impossível evitar a corrida crítica, tá? Mesmo que eu troque o código desses dois estados, tá? Mesmo que eu faça isto, essa troca aqui não vai dar certo, sempre em algum momento vou precisar. Vejam que as transições aqui estão em todos os estados, então em algum momento vai mudar duas variáveis de estado, tá? E provavelmente eu vou ter corridas críticas. Então o que a gente costuma fazer nesses casos é criar um estado adicional transitório chamado de D, tá? Com um código que aqui seria o código que está faltando, seria um 0, né? Tá? Aqui. E nesse caso, observem que esse estado é de transição, beleza? Ou seja, eu vou criar esse estado aqui na tabela e quando eu preciso de ir de A para C, certo? Eu vou primeiro por D e de D vou para C. Ou quando eu preciso ir de C para A, primeiro eu vou para D e depois vou para A. Tá? E essa é a condição, né? Tá?
entre A e C está a corrida crítica. Então a tabela ficaria desta maneira, tá? Teríamos isto aqui. Vejam que quando eu queria ir para A, passo primeiro para D, e de D vou para A instável e depois para um D estável final, tá? A gente pode confirmar nesse diagrama aqui que apenas uma variável de estado muda por vez, tá? Aí está certo. E aqui que tínhamos a corrida crítica, iríamos para D primeiro, certo? De A para D, e de D, certo? Que temos esse estado instável C, iríamos daqui, vamos para cá, certo? E daqui para cá. Então iríamos aqui, só uma variável de estado muda por vez, e de aqui vamos para o estado final, tá? Estável. Então já não temos mais essa condição de corrida crítica aqui, beleza? É assim como se resolveu o problema. Importante salientar então que precisamos colocar aqui esses don't cares, tá? Que indicam que o estado está não especificado ali, mas quando a gente for sintetizar, por exemplo, essa tabela de transição, vamos usar ela para sintetizar um circuito, certo? Ou para analisar o circuito, é importante não dar valor aqui de 1, 0. Tá? Porque se for um 0, então esse estado seria estável e faria com que o circuito tenha o risco de vir por estados não desejados. A gente não quer ficar estável em D, ele é apenas um estado de transição, tá? Então teríamos que colocar don't care, mas cuidado de não colocar o valor 1, 0 ali. Um segundo exemplo, esse diagrama de transição aqui embaixo, temos 4 estados com esses códigos, tá? E o exercício pede para definir qual seria o código mais adequado para evitar corridas críticas. Vejam que tem essa transição aqui, ó. De A para B temos apenas uma mudança de variável de estado, mas de B para C, veja que mudou 0 para 1 e de 1 para 0, duas variáveis de estado mudaram, tá? Aí tem uma condição de corrida. De C para D apenas muda uma variável de estado, mas de D para A, certo? Veja essa transição, mudam duas variáveis de estado, tá? Então tem outra condição de corrida. Isso significa se escolheu inicialmente um código ruim porque tem distância de Hamming igual a 2. O que pode ser feito aqui, pessoal? Aqui talvez uma simples substituição destes dois estados, tá? Talvez colocar D para cá e C para cá, certo? Então já desse certo, tá? Ou então desses dois estados aqui de embaixo, trocar eles, certo? Para ter um polígono como esse aqui, beleza? Então veja que embaixo se manteve o mesmo código, certo? Mas em cima eu coloquei C nesse código 1.1, tá? E D no código 1.0, e dessa maneira vocês podem ver que sempre a transição muda apenas uma variável de estado, tá? Evitando as condições de corrida e possíveis corridas críticas, ok? Um terceiro exemplo mostrando uma tabela com 4 estados, tá? Esse seria o diagrama de fluxo dessa tabela, ok? O que eu quero ressaltar aqui é que todas as arestas e essas diagonais estão sendo usadas, tá? Por isso é que só numa direção, mas está sendo usada. Então aqui não tem escapatória, sempre vai ter alguma condição de corrida, certo? E possivelmente uma corrida crítica. Então, que código usamos aqui? Tá? Nessa situação não tem jeito, precisamos de 3 variáveis de estado para evitar as corridas críticas, ou seja, temos que ir até 8 possíveis estados, tá? E então o que podemos fazer é o seguinte, vamos atribuir aqui estes valores binários, ó. 0, 0, 0 para A, 0, 0, 1 para B, 0, 1, 1 para C, e para D o que eu fiz, veja que existem transições vindo de A para D, de D para C e de B para D, tá? E também de C para A, nessas diagonais, tá? O que eu faço, como eu tenho já os valores aqui, para D eu vou atribuir um valor que tenha uma distância de Hamming de 1 desde A, desde B e de D para C, ok? Por exemplo aqui, ó, vejam, por exemplo, de B para D, certo? Muda só uma variável de estado, que é esta aqui, ok? E no caso de A para D, com este código que eu dei aqui, não tem forma, aqui tem uma distância de Hamming igual a 2, mas eu posso criar um estado intermediário, certo? Que me permita vir para cá, certo? Esse estado intermediário poderia ser ou 001 ou 100,
tá? Como 001 já está sendo usado em B, eu não posso usar ele, então eu vou escolher um 00, tá? Esse seria o valor de E, tá? Aqui então mudaria só uma variável de estado daqui para cá, tá? E daqui para cá outra variável de estado, ok? Então aí evito a corrida crítica. Bom, vamos lá, de C para A, vejam que estaria mudando 2 bits, certo? Então eu deveria encontrar aqui um código intermediário que evite, que me permita chegar lá, um estado intermediário que me permita chegar aqui mudando só um bit por vez. Então, como eu tenho ainda do código Gray original que inicia aqui, certo? Ainda tenho o valor 010 disponível, seria a melhor estratégia aqui, colocar 010, tá? E então vejam que aqui só vai mudar um bit aqui, e daqui para cá só muda um bit, beleza? Distância Hamming igual a 1. E daqui para cá, de D para C, então não posso ir diretamente, porque vejam que esses 2 bits vão flipar, certo? Então tenho que usar um estado de transição F, tá? Que me permita chegar lá. E aqui a melhor estratégia seria 111, tá? De forma que apenas um bit muda por vez aqui e depois um bit aqui por vez, beleza? Este aqui, ok? Então esse seria o código que eu utilizaria, tá? E teria que incluir esses estados aqui na minha tabela, tá? Então eu teria 8 possíveis estados, ok? E veja que meu estado D, que tem esse código 101, ficou aqui embaixo, certo? E eu coloquei esses estados intermediários aqui, ó. Por exemplo, essa transição de A para E, certo? Tá? Está aqui. E E está cá, certo? E indo para o estado não estável D, daqui para cá, certo? Mas chegando no estado final estável, beleza? Esse é o intuito desse exemplo. Então criamos estado de transição, colocamos don't cares aqui, tá? Então a gente tem a liberdade de escolher o valor, o melhor valor aqui. Observem que apenas uma variável de estado muda em cada transição e que ainda permanecemos com os mesmos 4 estados estáveis. Temos 8 possíveis estados, mas 4 deles são estáveis, tá? Os outros são todos de transição, tá? E existe ainda um estado não usado, que é este aqui, ó. Vejam que adicionamos foram 1, 2, 3 estados de transição intermediários e este aqui nunca foi usado, tá bom? Então esse é o último exemplo, beleza? Agora eu vou parar esta parte A desta videoaula e vou passar para o conceito de azares ou de hazards, tá bom? Nos vemos lá então.